CAP, Agricultores de Portugal, 1975-2025. 50 anos de atividade em defesa dos interesses dos agricultores e produtores florestais. 50 anos a contribuir para o rumo das políticas públicas e a estimular o debate de temáticas decisivas para o setor agrícola e florestal. A Península Ibérica situa-se na confluência entre o Mediterrâneo e o Atlântico e tem uma importância enorme do ponto de vista da biodiversidade, porque uma parte importante da história biológica da Terra conseguiu encontrar aqui refúgio mesmo perante as grandes oscilações que tivemos de temperatura e de cobertura de gelo durante as últimas dezenas de milhares de anos. Isto dá-nos uma enorme responsabilidade do ponto de vista da conservação da biodiversidade. E, portanto, nós temos um problema central, é como é que nós podemos, ao mesmo tempo, ter uma atividade agrícola que seja economicamente sustentável, perante a ameaça das alterações climáticas e manter aquele que é o nosso grande património da biodiversidade. Eu diria que a forma de conseguirmos obter este compromisso entre estes três grandes fatores é o desenvolvimento de empresas agrícolas com capacidade técnica, capacidade financeira, e, portanto, que serão capazes de se adaptar rapidamente às grandes mudanças que nós vamos observar do clima, mas que tenham uma grande responsabilidade social e uma grande responsabilidade ambiental. E quando eu falo de empresas agrícolas, podem ser do setor privado, podem ser do setor social ou podem ser cooperativas, mas têm que ser unidades técnicas com dimensão suficiente e com capacidade técnica suficiente para os desafios que nós estamos a travar. Nós temos de ser claros numa questão essencial. Nós temos mesmo que reduzir as emissões de CO2. Não temos nenhuma alternativa a isto. Mas enquanto este processo de redução decorre, e vão ser décadas, não vai ser fácil e vai ser muito progressivo, nós temos que encarar o problema da adaptação. Portugal vai ter nos próximos anos um desafio de adaptação que é particularmente complicado. E ele é complicado porque o clima que nós vamos ter que enfrentar não é exatamente o clima de hoje. É um clima que se está a modificar progressivamente e que coloca, em particular ao setor agrícola, um desafio enorme, que é de uma adaptação quase contínua entre culturas, modos de condução das culturas e tecnologia que é necessária para encarar um problema tão complexo como é o da gestão da água. Claro que não há muitas formas estáveis de nós respondermos a estes desafios. Eu diria, uma das características que eu penso que vai fazer parte do nosso futuro próximo é a necessidade de uma empresarialização crescente do setor agrícola que permita que sejam capazes de dispor das ferramentas, dos meios, das equipas capazes de responder a estes desafios. Não vai ser fácil, vai ser difícil, vai exigir novas capacidades, vai exigir inovação e vai exigir uma capacidade muito rápida de modificar uma cultura, o modo da condução ou até todo o sistema agrícola. Existe uma pergunta que está sempre na cabeça das pessoas, em particular daquelas que se preocupam com a sustentabilidade do processo agrícola, que é de saber se Portugal tem ou não tem toda a água que precisa. Mas eu tenho visto ultimamente comparações completamente excessivas entre a situação do regime de precipitação que temos atualmente no continente e, por exemplo, uma situação como Israel. Ora, o continente português não tem um regime de precipitação comparável sequer a Israel. O Sul, vamos lá ver Faro, se virem uma série muito longa de dados de precipitação, bem que estamos sempre a falar de pelo menos o dobro do valor médio de Israel. Portanto, nós não estamos numa situação extrema, estamos numa situação em que as zonas do Sul não têm, nas bacias hidrográficas que as alimentam, precipitação suficiente para manter a atividade agrícola e para manter a atividade turística também. A primeira questão que nós temos que estabelecer é que nós temos um regime de precipitação que está a alterar-se e, portanto, nós temos de ter cuidado porque o que está a acontecer hoje não é o que vai acontecer daqui a uma década, mas nesta latitude, apesar da Terra no seu conjunto
provavelmente ir ter um aumento de precipitação. Na bacia do Mediterrâneo nós vamos ter uma situação de seca mais intensa. Isto não quer dizer que não haja episódios de precipitação fortes e pouco frequentes. O que quer dizer é que nós temos que ser capazes de gerir esta nossa capacidade total de precipitação de uma forma inteligente, adaptando-nos ao novo regime de precipitação. E este novo regime de precipitação, o que é que o caracteriza? Irregularidade no tempo e irregularidade no espaço. Portanto, nós precisamos absolutamente de reunir os meios técnicos necessários e as infraestruturas necessárias para sermos capazes de, utilizando toda a capacidade que a precipitação no continente português nos dá, sermos capazes de disponibilizar água na quantidade necessária para todas as atividades económicas. Este problema pode levar a muitos tipos de solução. Uma das questões que é absolutamente necessário encarar é a capacidade que nós temos de transportar água de um local para o outro. Claro que, classicamente, todas as diretivas europeias e nacionais e o chamado bom senso do ponto de vista da preservação do ambiente leva a procurar que nós não misturemos demasiado bacias hidrográficas. Mas tem que se perceber que o clima é o clima e o clima, o que nos está neste momento a dizer é que vai ser preciso transportar água a distâncias maiores, vai ser preciso guardar água dos anos de chuva para os anos de estio e está-nos a dizer também que nós vamos ter não propriamente falta de água a nível da terra inteira, mas sim uma água distribuída de forma diferente. Ora, se a água está distribuída de forma diferente, nós temos também que organizar os nossos sistemas de distribuição e disponibilização de água de forma diferente. Portugal tem uma grande tradição de obras hidráulicas e até se pode dizer que algumas das grandes obras de engenharia portuguesa são obras hidráulicas. Contudo, também temos uma enorme tradição de demorar muito tempo a tomar decisões e é conhecimento comum que não há nenhuma grande barragem, por exemplo, que se consiga construir em menos de 60 anos. E, portanto, nós temos simultaneamente uma grande capacidade técnica, temos conhecimento, temos equipas fantásticas, mas depois, quando chega a altura de tomarmos decisão, nós hesitamos. E é esta hesitação que está na base de uma parte importante da nossa falta de crescimento económico. Perante estes cenários, a questão que se levanta sempre é o que é que se pode então fazer. Existem soluções, existem formas de encarar os problemas que sejam melhores que outras, ou que deem resultados que sejam mais promissores. Eu diria que nós temos de estar, em primeiro lugar, preparados para aquilo que não estamos à espera. Porque, na verdade, é razoável admitir que nas próximas décadas nós vamos ter sempre climas ligeiramente diferentes uns dos outros e, provavelmente, nas nossas latitudes, ligeiramente mais agressivos para a atividade que se baseia exclusivamente no mundo natural. E, portanto, tal como desde o início dos tempos, a resposta terá sempre que estar relacionada com a relação que o homem tem de influenciar o mundo natural, aprender com ele, mas influenciá-lo, retirar dele as soluções que ele é capaz de nos oferecer à partida, mas ser capaz de ter uma atitude de inteligência suficiente para garantir o básico. E o básico não são muitas coisas, porque existe uma expressão que eu acho que tem que estar sempre na nossa cabeça e que é: quem não tem fome tem muitos problemas, mas quem tem fome tem um único problema. E se nós queremos realmente ser capazes de produzir os alimentos que precisamos, e se nós não estamos ainda numa situação, e se calhar nunca estaremos, de produzir em laboratório tudo aquilo que precisamos para sobreviver, então nós temos que atuar de tal maneira que mitiguemos uma parte dos efeitos, organizemos a proteção do sistema agrícola, sejamos capazes de sobreviver a episódios extremos, sejamos capazes de sobreviver a períodos prolongados sem precipitação e organizar a produção agrícola de tal forma que ela se mantenha independentemente quase das condições externas que se vão desenvolver. Claro que nós podemos dizer assim, mas não deveríamos então não fazer nada? Então, se nós temos um clima mais seco, por que é que não utilizamos o solo
como fazem em zonas muito mais secas. Se nós estamos a desertificar, porque é que não antecipamos o deserto? Este tipo de aproximação não tem nenhum tipo de realismo e não é sequer produtiva. Mesmo os países que vivem em situações muito mais extremas que nós procuram, através de tecnologia, através de inovação e através também de aprender com a natureza, manter a capacidade de produção de alimentos. E nós temos absolutamente que o fazer. Se não o fizermos, nós vamos criar uma dependência externa que não beneficia Portugal. Será que o clima e a sua variação, a sua mudança, tem tido um papel significativo no chamado êxodo das zonas rurais? Eu diria que numa região como Portugal não é essencialmente significativo. Portugal é um país litoral, em que tem uma agricultura que até agora tem sido essencialmente uma agricultura pobre e incapaz de alimentar, do ponto de vista económico, uma quantidade suficiente de pessoas para que elas se possam fixar. Claro que isto poderia ser feito não pela agricultura como setor primário, mas, por exemplo, pelo setor da transformação, mas a verdade é que até agora nós vemos que existe uma migração para o litoral, que não é sequer portuguesa, é global, e que tem a ver essencialmente com as pessoas procurarem experiências, procurarem interações mais fortes e saírem das regiões em que acham que há menos oportunidades para as regiões em que acham, e é verdade, que há mais oportunidades. Então, o que é que nós podemos fazer para criar equilíbrio entre as zonas de baixa densidade e as zonas de alta densidade? Há duas coisas que têm que ser feitas ao mesmo tempo. Primeiro, nós temos que reforçar os meios existentes nas zonas de alta densidade. Tem que ser compreendido isso. É onde estão as pessoas e as pessoas têm que ser apoiadas. Qualquer situação em que nós não garantamos a qualidade de vida nestas regiões vai ter impactos sociais de grande dimensão. E depois, nas zonas de baixa densidade, temos que ser capazes de criar as situações que permitam que haja comunidades qualificadas que sejam capazes de organizar a sua vida nestas regiões. E isso é possível? É! O que se observa hoje em dia na agricultura portuguesa é a melhoria evidente do emprego que é capaz de criar para engenheiros agrónomos, para engenheiros silvicultores, na gestão de propriedades de explorações agrícolas sofisticadas e que precisam exatamente dessa tecnologia para poder sobreviver numa situação de crise climática. E, portanto, o clima, de certa forma, é o problema, mas o clima também vai criar a oportunidade. A resposta que nós vamos ter que dar à mudança do clima vai passar também pela criação de oportunidades para as jovens gerações.